Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 19 do mês de novembro do ano 2020 e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 3 do mês de Kislev do ano 5781. E pela graça bendita de Hashem, estamos em A Tarde com a Torá. O Eterno, bendito seja, tem nos concedido a graça de podermos estar aqui juntos e podermos, toda tarde, desfrutarmos de momentos com a Torá, estarmos aí buscando o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, para que possamos cada vez mais, principalmente nós, não judeus, Bnei Noach, possamos aí, sem sombra de dúvidas, trazermos o conhecimento das 7 leis universais e nos aplicarmos cada dia mais na vivência das 7 leis de Noah, trazendo luz para este mundo, trazendo a Shekhinah, a presença divina, e ombro a ombro com os judeus, fazendo esse serviço ao Eterno, esse serviço do coração, esse serviço de amor para com Hashem. Bendito seja Ele que nos concede a vida, para que nós possamos cumprir a nossa missão e que no dia de hoje nós possamos aí estarmos aperfeiçoando a nossa missão no nosso andar que temos aí pela tarde afora e à noite nos rendermos a Ele em gratidão pela sua fidelidade para conosco, de nos assegurar a vida e podemos cumprir a nossa missão no dia de hoje. Nós estamos na nossa sexta Parashá, que tem o nome de Toledot para esta semana, que significa gerações ou descendência ou descendentes. E a nossa aliá de hoje, a nossa chamada à leitura à Torá, é a quinta da nossa aliá. E hoje nós vamos do capítulo 26 de Gênesis, Bereshit, do capítulo 26, a partir do versículo 30, e vamos até o capítulo 27 e o verso 27. Esta é a nossa quinta aliá para o dia de hoje, ok? Vamos para a gota da sabedoria, com o nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre a cura, o nosso Rebbe, ele nos fala sobre o poder de não pensar. Então vamos ver o que se refere a este pensamento, a esse ensinamento do nosso Rebbe. O poder de não pensar. O pensamento tem um efeito profundo. A ausência de pensamento também. Uma mente obcecada com caricaturas do passado, dores e sofrimento do presente e nuvens escuras do futuro cria problemas onde eles não existem. Ela transforma desvaneio em realidade, trivialidade em monstruosidades, criaturas inocentes em serpentes venenosas, ainda mais quando essas palavras transpõem os lábios e passam para o mundo tangível, palpável, real, que todos nós compartilhamos. É por isso que simplesmente virar as costas para tais pensamentos é uma forma tão poderosa de cura para todo tipo de doença. Dirija a atenção de sua mente para pensamentos bons, pensamentos produtivos, pensamentos que expressam confiança naquele que o fez, o Todo-Poderoso, e principalmente pensamentos de Torá. Cure sua mente e cure sua alma. Assim, você curará seu corpo também. Então, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele nos traz a respeito o poder de não pensar. E quando ele nos fala isso, ele diz que o pensamento
ele tem um efeito profundo nas nossas vidas. Assim também a ausência de pensamentos também tem efeitos profundos nas nossas vidas. Ou seja, você pensando ou não pensando, se possível for, você tem efeitos profundos. Ou seja, tanto para o bem como para o mal. Depende o que você pensa. E se você não pensa nada, tem aquela famosa expressão que nós aqui conhecemos muito bem no Brasil, né? Cabeça oca, cabeça de vento, né? Falam essas coisas aí, por exemplo, né? Então, cabeça oca, cabeça de vento é aquele que não pensa nada, né? Para ele tanto faz se a chuva vem de cima, se vem de baixo, se a água vai para cima, se a água vem de baixo, então não está nem aí. Então é o cabeça oca, cabeça de vento. Ou seja, tanto cabeça oca como cabeça de vento, que não pensa nada, como aqueles que pensam, existe um efeito profundo nas nossas vidas. A questão é, o que pensar? Como você pensa? Onde está o teu pensamento? Ou onde estão os teus pensamentos? Aonde o que você pensa é onde você é transportado. E nesse transporte, né, de forma virtual, vamos assim dizer, são os seus pensamentos que te levam. E se você pensa de forma negativa, você está levando todo o teu ser para este lugar negativo. E isso vai ter efeitos profundos, negativos na tua vida. Então, por isso, toda mente que é obcecada por caricaturas do passado, tem pessoas que vivem presas no passado. Porque lá no passado, né? E muitas vezes as pessoas ficam lá, o que será que eu fui lá quando era criança? O que será que eu fui em outra vida? Ou o que será que eu fazia? E assim por fora fica. Então fica obcecada no passado, esquece de viver o presente e nisto o seu futuro está comprometido. Assim como também pessoas que criam problemas onde eles não existem. Por quê? Porque os seus pensamentos negativos trazem em sua mente nuvens escuras do futuro. Então são aquelas pessoas que são negativas em tudo. Em tudo. Você fala algo bom para o futuro, ela é a primeira a falar o contrário. Você fala algo de bom para o futuro, ela é a primeira a vir com uma palavra negativa. Então são pessoas que pensam de forma negativa, certo? E ficam dessa forma aí com nuvens escuras sobre a sua cabeça, na sua mente, nos seus pensamentos e, sem sombra de dúvidas, vivem criando problemas onde eles não existem. Assim como também pessoas que são obcecadas por dores e sofrimentos do presente. Então, se envolve com estas coisas e estas coisas como uma teia, ela vai pegando a pessoa, ela vai amarrando a pessoa, a sua mente vai ficando cauterizada, certo? Então esses pensamentos negativos são como emaranhados em que faz com que você fique ali enroscado e à medida que você fica enroscado, esses emaranhados crescem e você vai ficando cada vez mais no meio dos emaranhados, você vai ficando cada vez mais amarrado, cada vez mais negativo, e você está se conduzindo a um suicídio espiritual, um suicídio de pensamentos que podem se concretizar depois num suicídio fisicamente falando, né? Então, o pensamento negativo é muito problemático para as pessoas que se deixam dominar por eles. Esses pensamentos negativos, né, transformam desvaneios em realidades, trivialidades em monstruosidades. Aquele famoso ditado, né?
uma tempestade em copo d'água, né? Onde a pessoa vê uma formiga, mas enxerga um elefante, e por aí afora vai. E também, esses tipos de pessoas, elas transformam criaturas inocentes em verdadeiras serpentes venenosas. Então, o que o nosso Rebbe fala sobre todas essas coisas? Ele fala que ainda há uma coisa mais grave além disto. Quando você traz essas palavras para o mundo real em que você habita. Ou seja, a partir do momento que você transpõe pelos seus lábios afora estas palavras para este mundo que nós habitamos, esse mundo tangível, palpável, material, né? Este mundo que nós habitamos. A partir do momento que você transpõe os seus lábios, ou seja, você não somente ficou consigo mesmo, toda essa questão e toda esta aura negativa, e você traz para fora, falando, então você está transpondo do seu interior para o mundo exterior todo negativo. E a sua missão é trazer luz e não escuridão. E quando pessoas assim o fazem, elas estão trazendo escuridão e não luz. Quando ela procura uma pessoa da sua confiança e leva essa pessoa da sua confiança sobre os problemas que ela está passando, é diferente. Por quê? Porque ela vai pedir um socorro, ela vai pedir uma ajuda, aí é diferente. Então ela procura uma pessoa, e é aconselhável isso, procurar uma pessoa de confiança e conversar com essa pessoa e falar para ela: ô fulano, ou fulana, estou passando por um problema assim, 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 e eu não estou encontrando forças para sair desse emaranhado, sair desse negativismo. Me ajuda. Então essa pessoa, que deve ter, sem sombra de dúvidas, Torá no seu coração, na sua mente, o temor aos céus, ela vai estar realmente conversando com você, trazendo palavras positivas, palavras de esperança, palavras de coragem, força, ousadia. Vai estar junto contigo lendo vários salmos que vai te fortalecer, certo? E, como diz os nossos próprios sábios, dependendo da situação, né? Peça para o Eterno que dê uma direção de você achar um médico específico, bom e atencioso, e juntamente com todos esses ingredientes, você siga as recomendações médicas e, sem sombra de dúvidas, as energias de cura da parte de Hashem estarão vindo em teu benefício e estarão te ajudando, sem sombra de dúvidas, a você sair de todo esse emaranhado e ser uma pessoa maravilhosamente abençoada, para que você possa ser também um exemplo para outros tantos que possam estar passando por problemas semelhantes que você passou. Vamos falar de forma positiva, ok? Ou seja, você já venceu essa etapa, você já venceu esta fase, e agora você se torna um instrumento nas mãos de Deus para poder ajudar outras tantas que estão no mesmo emaranhado. E o Rebbe ainda nos aconselha, né, que simplesmente virar as costas para tais pensamentos é uma forma tão poderosa de cura para todo tipo de doença. Ou seja, todo pensamento negativo, dê as costas a ele. O que significa dar as costas aos pensamentos negativos? Eu vou dar meia volta, fisicamente falando. Não é exatamente isso, mas essa dar a meia volta, né, virar as costas a essas questões negativas, pensamentos negativos, significa ignore. Não alimente. O primeiro pensamento não tem como você evitar, porque ele vem, pum. Mas o segundo pensamento é teu. O segundo pensamento é decisão tua. Se você alimenta o pensamento negativo, certo? Ele se torna forte. Então virar as costas
segundo o que o Rebbe nos ensina, virar as costas aos pensamentos negativos, essa questão toda negativa, significa ignore. Se o primeiro pensamento que vem te traz alguma mensagem nesse sentido, então você pode dizer, segundo as suas palavras, segundo os teus sentimentos, segundo o teu conhecimento de Torá, você pode dizer, por exemplo, simplesmente dizer assim, pensamento negativo, você não tem poderes sobre a minha vida, você não tem nem influências para adentrar a minha vida, porque eu tenho a luz do universo, eu tenho o Ein Sof, eu tenho o Todo-Poderoso comigo, e é Ele que me dá realmente luz para que você, escuridão, não venha entrar em minha vida. Eu sou luz para que você, pensamentos negativos, sejam dissipados, porque diante da luz, toda a escuridão vai sendo dissipada. Então, rebata, lute. Dessa forma, então, sem sombra de dúvidas, você vai dirigir toda a sua atenção de sua mente para pensamentos bons, pensamentos produtivos, pensamentos que expressem confiança no Eterno, no Todo-Poderoso, em Hashem, e principalmente pensamentos de Torá. Por isso que é importante as leituras bíblicas diárias, as leituras diárias da Torá, da porção da Torá, a chamada à Torá. Então esse é um dos nossos propósitos, de trazer à tarde com a Torá, pensamentos de Torá, pensamentos positivos, pensamentos que venham trazer ensinamentos, melhor dizendo, que venham alimentar o teu pensamento, que venham alimentar a tua mente, para que você possa pensar de forma positiva e você possa então assim, sem sombra de dúvidas, através destas coisas positivas, você possa curar a sua mente, curar a sua alma e você estará curando o seu corpo também. Por isso que os gregos, que aprenderam muito bem com os judeus, uma mente sã para um corpo sadio, esse pensamento que foi conhecido como um pensamento grego, na realidade eles copiaram dos judeus, porque desde o princípio este é um dos grandes pensamentos que nós temos nos ensinamentos judaicos da palavra. Ok? Então, pense positivo. E o Rebbe fala, pense bem, pense positivo. E assim acontecerá. Que os nossos pensamentos sejam constantemente, não só positivos, mas sejam pensamentos sobre produtividade. O que eu posso produzir pela causa monoteísta? O que eu posso fazer para ajudar a causa monoteísta? Com palavras, com exemplo, um bom porte, um bom testemunho, levando às pessoas esse conhecimento, contribuindo de forma espiritual, física, financeira e material. São 4 níveis que você pode contribuir, e você pode contribuir ao mesmo tempo nos 4 níveis. Alma, como fala? Deu um branco agora. Alma, alma significa a nossa parte espiritual, isso, a nossa parte espiritual, a nossa parte física, que é trabalhando, indo, anunciando, a parte material e financeira é você contribuindo pela causa de Hashem. E dessa forma, ombro a ombro com os judeus, estaremos cumprindo, sem sombra de dúvidas, a nossa missão. Ok? Bendito seja o nosso Eterno. Vamos então para a nossa quinta aliá, nossa quinta chamada, a leitura da Torá. Então, a nossa quinta leitura da Torá, com comentários de Rashi, Gênesis, Bereshit, capítulo 26, a partir do versículo 30. E vamos até o capítulo 27 e o verso 27, na nossa quinta leitura da Torá. A nossa quinta aliá. Então vamos lá, Gênesis capítulo 26 e verso 30. Nós estamos aqui no finalzinho da reunião do rei de
de Gerar, o rei dos filisteus, Avimelech, que foi com uma comitiva, e o general, o comandante das suas tropas, né, como vimos na aliança anterior de ontem, e ali eles foram e se reuniram com Itzarraque, e Itzarraque disse a eles, né, mas o que vocês vieram fazer aqui? Vocês mandaram eu sair, né, dos seus domínios. E aí Avimelech, o rei dos filisteus, disse a ele, ó, nós vimos como que foi Deus, o Todo-Poderoso, com o teu pai Abraão. E nós temos visto como que Deus é contigo também. Então nós vimos como que Deus abençoou Abraão, o teu pai, como tem abençoado você e como tem feito você prosperar. Então nós queremos que você faça um juramento que você não vai nos atacar, que não vai nos dominar, né? Não vai levantar guerra contra nós, e que dessa forma nós podemos assim viver bem. Assim como nós não fizemos nenhum mal contigo, Itzarraque, né? Que você também não venha, né, levantar guerra contra nós. E aí Itzarraque fez a promessa, fez o juramento, que não faria guerra contra eles em hipótese nenhuma. Então aqui a partir do versículo 30, nós estamos indo para os finalmente desta reunião. Isaac concordou com a proposta deles, preparou-lhes um banquete e comeram e beberam. Logo em seguida, depois de todo esse banquete, né, Avimelech e a sua comitiva levantaram-se pela manhã e juraram um para o outro. Itzarraque então os despediu e separaram-se dele em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Itzarraque vieram e falaram-lhe do poço que tinham cavado, e disseram-lhe, achamos água. Na aliá anterior, nós vimos aí que os servos de Itzarraque cavaram um poço novo, mas o poço não deu água, um poço seco. Aí aconteceu essa reunião de Avimelech, a sua comitiva com Itzarraque, e eles pediram um juramento para Itzarraque que não fizesse guerra contra eles. Então Itzarraque fez o juramento, deu um banquete, né? Houve um convívio pacífico, harmonioso, certo? E aí logo em seguida pela manhã, Avimelech e a sua comitiva foram embora. Assim que eles foram embora, os servos de Itzarraque chegaram para ele e disseram, ó, aquele poço que nós cavamos e que não achamos água, era um poço seco, ele deu água agora de manhã. Assim que o pessoal foi embora, o poço deu água. Então, Itzarraque, ele chamou aquele poço de Shivar, que está ligado a Shevuar, que significa juramento. Então aquele poço ficou conhecido como o Poço do Juramento. E o nome da cidade, portanto, não foi mudado, mas reafirmado como Beersheva, né? Que está ligado ao Poço do Juramento. E esse segue sendo o seu nome até os dias de hoje. Aqueles que visitam a Israel conhecem o Poço Beersheva, ou Shevá, certo? Então vejam bem, amados, como que a harmonia, a paz, faz realmente brotar tudo novo, certo? Então, vivendo em paz e trazendo a paz, você tem a bênção divina. Então aquilo que você fizer, naquilo que você colocar as tuas mãos, Ele, o Todo-Poderoso, abençoa para que haja realmente bênçãos e prosperidade. Por isso, busque a paz. Verso 34, verso 34 e 35, nos fala do momento em que Esaú casa. Então os versos 34 e 35 do capítulo 26 de Bereshit, de Gênesis, nos fala aqui sobre o casamento de Esaú. No ano 2148,
não esquecendo que nós estamos fazendo a leitura da nossa quinta aliá, com comentários de Rashi, ok? Então, verso 34. No ano 2148, a contar da data da criação, quando Esaú tinha 40 anos, ele lembrou-se que Issaque se casara com essa mesma idade. Portanto, emulando o pai, ou seja, imitando o pai, ele também se casou com 40 anos de idade. Embora ele tivesse vivido aquela vida que já comentamos anteriormente, uma vida desraigada, né? Uma vida totalmente transviado para o mal e o mal. Então, embora Esaú tivesse seduzido e violado mulheres casadas ao longo dos seus 25 anos precedentes, desrespeitando flagrantemente os princípios morais de seu pai Issaque, ele não considerou essa atitude afetada nem um pouco, né? Então, ele simplesmente achou que ele vai casar imitando seu pai, etc. Então, ele achou, eu estou fazendo de uma forma natural, é sem hipocrisia. Imagine se ele pensasse que fosse hipocrisia, né? Mas realidade era mesmo. Então, Esaú casou-se com duas mulheres. A primeira se chamava Oholivamá, filha de Aná, mas Esaú apelidou-a de Yehudite, ou a forma latinizada, né? Judite, certo? Mas Yehudite, mulher que reconhece o significado, mulher que reconhece que a idolatria é falsa. Então, este nome, não a mulher, o nome dela era Oholivamá, certo? Mas aí Esaú apelidou-a de Yehudite, porque o nome Yehudite significa mulher que reconhece que a idolatria é falsa. Este é o nome, o significado do nome Yehudite ou Judite. Para enganar a quem? Enganar o seu pai Issaque, fazendo-o pensar que ela fosse uma mulher íntegra, que fosse uma mulher monoteísta, certo? Que acreditava no único Deus. E ele fez isso, Esaú, justamente a fim de esconder o fato que ela era uma filha ilegítima, pois na realidade ela era filha de Anar com o pai de Anar. Entendeu? É complicado. É complicado. Vejam bem, Anar, ele era casado, certo? Ele tinha uma mulher. E Oholivamá, ela era filha de Aná, aparentemente. Mas na realidade ela era filha da mulher de Aná, que ela teve do seu sogro. Então, a Oholivamá, que Esaú apelidou com o nome de Yehudite, que significa mulher que reconhece que a idolatria é falsa, justamente para enganar o seu pai Issaque, e ao mesmo tempo para esconder a verdade de quem era essa mulher, a origem dela. A origem dessa mulher ela era filha da mulher de Anar, mas era filha da mulher de Anar que ela teve com o pai de Anar, ou seja, a mulher de Anar, ela teve um caso com o seu sogro, e nesse caso nasceu a filha ilegítima, certo? E dessa forma, Esaú quis esconder essa procedência dela. Por isso que ele deu um apelido, né, para ela de Yehudite, a mulher que reconhece que a idolatria é falsa, para enganar o seu pai. Ou seja, neste ato absurdo, né, que a mulher de Aná teve, então o sogro dela virou da filha dela
virou pai e avô ao mesmo tempo. São os absurdos que também hoje nós vemos em muitos lugares por aí, ok? Então, esta era a origem da primeira mulher de Esaú, mostrando realmente quem ele era, Esaú, né? Ele era extremamente rebelde, ele era ladrão, ele era assassino, ele sequestrava e violentava as mulheres, seriam elas casadas ou não, certo? Ele fazia isso. Então, mais uma vez, Esaú, ele vem, infelizmente, mostrar o seu caráter, um caráter negativo e um caráter perverso, né? E a segunda Esaú chamou-a, ainda sobre Oholibamá, Esaú também chamou ela de filha de Beeri. Então Esaú também não disse a verdade do nome do pai dela, certo? Ele falou, né, ficou conhecido para o seu pai e a sua mãe, quer dizer, Itzahak e Rivka, que o pai dela, né, que ela era filha de Beeri, que significa meu poço. Mais uma vez, para enganar o seu pai Itzahak, querendo dizer para ele que o pai dela, né, de Oholibamá, que o pai dela também, como ele, cavava poços, né? Justamente para querer dizer assim, ó, meu pai, o meu sogro é como o senhor, cava poços também. Mais uma forma dele enganar o seu pai. E naqueles dias, principalmente, aquele que cavava poço e a água fluía, aqueles que habitavam nas cercanias daquele poço significava progresso, porque a água era mais valorosa do que o peso de ouro. Então a água é vida, certo? Então ele quis, entre aspas, dizer para o seu pai que o seu sogro, né, o sogro de Esaú, era como o seu pai, que cavava poços e estava sempre procurando o progresso da humanidade ou da civilização ali ao seu redor, né? E também Esaú chamou, né, identificou o pai, né? Já não é nem mais pai, né? Põe pai falso nessa história, né? Chamou o pai dela, né, o seu sogro, como o Hitita e não Rivita, né? Pois queria que Itzahak pensasse que ela era uma moça ali do lugar, né, onde eles estavam morando, e não de uma cidade vizinha. Então essa era a primeira grande enganadora mulher de Esaú. Enganadora como ele também sempre foi um enganador. E a segunda mulher de Esaú, ela tinha o nome de Adá, filha de Elom. As pessoas apelidaram-na de Basmate, que significa este nome? Mulher das especiarias, né? As especiarias aromáticas. Só que no caso dela aqui, as especiarias aromáticas delas eram para os ídolos, né? E ela era filha de Elom, o Hitita, e regularmente ela queimava as oferendas de incenso aos ídolos, e dessa forma, né, como o apelido, né, Basmate significava mulher das especiarias, então Esaú não mudou, como ele mudou o nome da primeira. Então ele não mudou o nome da segunda, que o apelido, né, dito como apelido de Basmate, porque ele quis trazer para o seu pai Itzahak, né, que ela era uma das mulheres que preparavam os incensos, né, aromáticos para serem elevados na presença do Todo-Poderoso, né? Então, dessa forma, simplesmente, Esaú mentiu para o seu pai Itzahak, dizendo que ela era assim chamada porque os seus atos eram tão agradáveis moralmente quanto a fragrância das especiarias que eram agradáveis fisicamente. Essas mulheres eram
espiritualmente rebeldes para com Itzarraque e Rivka, causando-lhes grande angústias, pois elas serviam os ídolos de forma descarada em público, e isso trouxe muita tristeza para Itzarraque e Rivka. A Torá, escrita com os comentários de Rashi, para que nós possamos entender mais profundamente o que está por detrás da Torá escrita, atrás da escrita da Torá. Então aí, né, os nossos sábios trazem o entendimento, o conhecimento mais profundo. Por quê? Porque isso foi sendo passado de geração, foi passado de geração em geração e escrito, né, nos anais da história do povo de Israel, entre eles, né, o Talmud, a Mishnah, né, estão registrados esses conhecimentos, ok? Então, dessa forma, encerramos o capítulo 26 e agora vamos entrar no capítulo 27. E aqui é que nós vamos entrar, né, na questão sobre a bênção que Itzarraque recebe no lugar de Esaú. Até aqui nós estamos entendendo o motivo, e vamos entender melhor ainda, né, ou os motivos, melhor dizendo, que Yaakov, ele viu que o seu irmão Esaú, ou Esav, não era digno das bênçãos da primogenitura. Ele não tinha como realmente ser o representante sacerdotal da família. Então vamos lá, capítulo 27, com os comentários de Rashi. 23 anos após o casamento de Esaú, ou seja, 23 anos em que Itzarraque e Rivka enfrentaram amargores, com referência às mulheres de Esaú, pois elas trouxeram grandes aflições e sofrimentos para Itzarraque e Rivka. 23 anos após o casamento de Esaú, no ano 2171, data da criação aqui, Itzarraque envelhecera. Embora tivesse sido abençoado por Deus com boa saúde e longevidade, a fumaça das oferendas de incensos idólatras das mulheres de Esaú gradativamente turvou a sua visão. E além disso, a essa altura, a sua vista já se turvava por causa das lágrimas dos anjos ministrantes que haviam caído em seus olhos quando ele foi amarrado junto ao altar, 86 anos antes disso. Tudo foi arranjado pela providência divina para que ele fosse enganado e abençoasse Yaakov em vez de Esav, como será relatado mais à frente aqui, né? Então aqui, segundo Rashi, ele comenta que duas coisas, né, que turvaram a visão de Itzarraque. Os incensos que eram ofertados à idolatria e que veio turvar as vistas de Itzarraque, e também a questão de quando ele foi amarrado junto ao altar, e naquele momento em que os anjos viram que Itzarraque seria sacrificado, pois Abraão estava determinado em obedecer, iria obedecer integralmente aquilo que ele entendeu como uma ordem divina. E naquele momento que os anjos viram que Itzarraque estava sobre o altar e que Abraão estava já preparando o seu cutelo, levantando a sua mão para a degola do seu filho, naquele momento, segundo os sábios, dizem que os anjos choraram e as lágrimas dos anjos caíram sobre os olhos de Itzarraque, e isso também ajudou a turvar a sua visão. E, obviamente, os sábios dizem que isso tudo foi uma providência divina pelos fatos que nós vamos vendo aqui na sequência. Então, Itzarraque chamou Esav, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele respondeu: aqui estou. Verso 2. Itzarraque disse: vê, agora envelheci
tenho agora 123 anos de idade. Não sei o dia da minha morte. Nesse momento aqui, Yitzhak, ele fala que não sabe o dia da sua morte. Mas nós sabemos que Yitzhak morreu com 180 anos. Se aquele está com 123 anos, ainda ele teria pela frente 57 anos de vida. Não sei o dia da minha morte. Sim, Deus abençoou-me com longevidade, mas é possível que essa bênção já tenha chegado ao fim. Em regra, as pessoas morrem 5 anos antes ou 5 anos depois da idade em que seus pais faleceram. Abraão, ele morreu com 175 anos. Segundo os sábios, estava previsto que ele morreria com 180 anos. Mas 5 anos foi abreviado da vida dele para que ele não visse, né, a vida perversa de Esaú, né, que causaria muita e uma grande tristeza para Abraão. Então, por isso que ele está, os sábios dizem sobre essa questão, 5 anos antes ou 5 anos depois. E continua aqui Rashi comentando, né? Em regra, as pessoas morrem 5 anos antes ou 5 anos depois da idade em que seus pais faleceram. De meus pais, foi minha mãe quem morreu, mais nova, aos 127 anos de idade. Mas ela já atingira a velhice e a sua longevidade natural aos 90 anos. Só viveu até aos 127 anos, graças à bênção de Deus. Se minha longevidade natural for inferior em 5 anos à de minha mãe, ou seja, 85 anos, então já usufruí a mesma bênção divina de 37 anos adicionais que minha mãe viveu. Ou seja, ele já estava vivendo 37 anos a mais que a sua mãe viveu. Então, quer dizer, ele já falou assim, já vivi 37 anos a mais. Ele estava falando para Esaú, eu posso morrer a qualquer momento. Que, né, a contar da idade da minha mãe, eu já passei dos 5 anos. Portanto, é hora de pôr minhas coisas em ordem. Em particular, devo abençoar-te, de modo que a liderança espiritual da família passe para ti após a minha morte. Para abençoar-te apropriadamente, preciso de inspiração adequada. Devo sentir o potencial espiritual em algum ato físico teu. Portanto, agora, por favor, afia tuas armas, tua espada e as flechas para teu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma caça sem dono. Sê extremamente cauteloso para só caçares um veado que não tenha dono, de maneira que não me sirvas algo roubado. E não deixes de afiar tua faca para o abate, a fim de abateres o animal de acordo com as leis da Torá. Então prepara para mim iguarias a meu gosto, e traze-as a mim para que eu coma, para que eu te conceda a bênção de minha alma antes de morrer. Até aqui, vejam bem, segundo o comentário de Rashi, pelo diálogo que Yitzhak teve com Esaú, Esaú sabia muito bem quão perverso era Esaú. Por isso que o comentário aqui fala sobre a questão, devo sentir o potencial espiritual em algum ato físico teu. Ou seja, antes de Yitzhak abençoar Esaú, ele precisava praticar um ato justo. Um ato justo. Só isso que ele precisava. Antes de receber a bênção. Mas vejam bem o que acontece na sequência, e pelos comentários de Rashi, dos sábios que vêm sendo trazidos aí através desses milênios.
O verso 4 diz, Isaac dizendo a Esaú: então prepara para mim iguarias ao meu gosto e traze-as a mim, para que eu coma, para que eu te conceda a bênção de minha alma antes de morrer. No verso 5, Rívica escutava enquanto Isaac falava a Esaú, seu filho. Esaú saiu ao campo. Olha o comentário dos sábios. Esaú saiu ao campo com a intenção de apanhar uma caça sem dono, como seu pai estipulara, mas também ele foi preparado para trazer para casa uma caça roubada, se não conseguisse achar nenhum veado sem dono. Ou seja, ele saiu da casa com dois pensamentos. Primeiro, procurar um animal sem dono, como meu pai disse. Mas se eu não achar, segundo pensamento, eu vou roubar. Ou seja, ele não tinha responsabilidade com compromisso. Ele iria. Se ele achasse um sem dono, ele iria caçar, matar e fazer o preparado para o seu pai. Mas se ele não achasse sem dono, ele ia invadir uma propriedade qualquer lá e ele iria roubar. Tranquilamente, para ele era a mesma coisa. Certo? Então, Esaú, ele era perverso, pois ele não tinha um pensamento fixo, firme, com convicção. Por isso que quando ele vendeu o direito da primogenitura por um prato de lentilha, como vimos anteriormente, ele zombou de Jacó. Eu não quero isso para mim é baboseira, isso daí para mim não serve. Eu vendo para você, é isso que você quer? Eu vendo para você, meu irmão. Eu quero esse prato, eu estou morrendo de fome. Eu quero essa comida. E aí Jacó fez ele jurar que o direito de primogenitura seria não mais de Esaú, mas seria dele, Jacó, Jacó. E Esaú fez o juramento e comeu o prato de lentilha que ele tanto desejava. E depois, em vez de ele ir confortar o seu pai pela morte do seu avô, ele voltou para o campo, ele voltou para fazer o quê? Roubar, matar, sequestrar e estuprar as mulheres. Verso 6. Quando Esaú se foi, Rívica falou a Jacó, seu filho: acabo de escutar teu pai falando com teu irmão Esaú, dizendo: traz-me uma caça e prepare iguarias para mim, para que eu coma e te abençoe na presença de Deus e com a sua aprovação, a aprovação divina, antes de morrer. Verso 8. Então agora, meu filho, disse Rívica a Jacó: ouve minhas palavras sobre o que te ordeno. Segundo os comentários dos sábios, dizem que Jacó, por si mesmo, ele não faria coisa alguma para enganar o seu pai. Mas aqui, a sua mãe estava ordenando a ele. Rívica disse: ouve minhas palavras sobre o que te ordeno. Ela estava mandando. Ela estava ordenando a Jacó. Então, ele obedeceu a sua mãe. Ele obedeceu a sua mãe. Continuando, teu pai estabeleceu, no diálogo de Rívica com Jacó, teu pai estabeleceu em nosso contrato nupcial que eu posso tomar 2 cabritos do rebanho todo dia, se necessário. Portanto, vai ao rebanho e traz para mim de lá 2 cabritos bons. Uma vez que hoje é 14 de Nissan, ou seja, véspera de Pêssar, usaremos um para a oferenda de Pêssar, e eu farei iguarias do segundo deles, como teu pai gosta, pois pode-se fazer a carne de cabrito ter o mesmo sabor da carne de veado. Tu as levarás então a teu pai, e ele comerá, para que te abençoe antes de morrer. Jacó disse à sua mãe Rívica:
mas meu irmão Esaú é um homem peludo, enquanto eu sou homem de pele lisa. Talvez meu pai me toque, e então me verá como um impostor, e obterei uma maldição, não uma bênção. Aqui nós precisamos entender primeiro, Esaú era um homem peludo. Quando ele nasceu completamente peludo, e assim o permaneceu. E além dele nascer completamente peludo, ele também nasceu completamente vermelho. Por isso, segundo os sábios, Esaú não foi circuncidado ao 8º dia. Porque Isaac, ele teve medo de circuncidar Esaú no 8º dia, e ele sofreu uma hemorragia muito grande por causa da sua cor vermelha. Ele era muito vermelho, certo? Então, Isaac achava que o sangue estava na flor da pele de Esaú. E se ele fizesse a circuncisão ao 8º dia, ele ficou com medo que Esaú morreria, né, por uma intensa hemorragia. Então aí ele optou pela segunda oportunidade, que seria o quê? O menino aos 13 anos no Bar Mitzvah. Então, quando chegasse aos 13 anos, então Isaac, ele falaria com Esaú, e ao fazer o Bar Mitzvah, ele seria circuncidado neste dia, aos 13 anos de idade. Mas segundo os nossos sábios, dizem que quando chegou aos 13 anos, Esaú recusou ser circuncidado, ok? Então aí verso 12, né? Talvez meu pai me toque, então me verá como um impostor, e obterei uma maldição e não uma bênção. As pessoas sem o conhecimento dos nossos sábios, né, no mundo evangélico cristão, disseram que o nome Yaakov significa um impostor, e é mentira, não é verdade isso. Yaakov estava dizendo aqui para a mãe dele, eu tenho pele lisa, o meu irmão é peludo. Se o meu pai me tocar, ele vai ver que eu tenho a pele lisa, então ele vai ver que eu sou um impostor. Em vez de eu receber a bênção, eu vou receber a maldição. Então é nesse sentido aqui do diálogo, da conversa. Não que Yaakov significa o impostor, ou coisa semelhante, ok? Verso 13, sua mãe lhe disse, que tua maldição recaia sobre mim, meu filho. Simplesmente escuta a minha voz e vai e traze-os para mim. Mais uma vez, Rivka está dizendo a Yaakov, faz o que eu estou te mandando. Faz o que eu estou te mandando, ponto. Simplesmente isso. Ou seja, obedeça à tua mãe. E Yaakov obedeceu. Verso 14. E ele foi e pegou e levou-os à sua mãe, e sua mãe preparou iguarias ao gosto de seu pai. Rivka então tomou as roupas limpas de Esaú, seu filho mais velho, que tinham pertencido a Nimrod. Lembram que Esaú matou Nimrod. Por que ele matou Nimrod? Porque ele viu que as vestimentas que Nimrod estava usando naquela oportunidade, a capa que ele estava usando naquela oportunidade, eram exatamente as roupas que o próprio Deus preparou para Adão, depois que pecou no Jardim do Éden. E ele cobiçou, ele teve inveja, ele teve ciúmes daquela roupa. Então, imediatamente, ele planejou uma forma para matar Nimrod e roubar as suas vestimentas especiais, certo? Ele conseguiu isso, levou embora, né? E essa roupa estava limpa porque a sua mãe lavou e guardou, ok? Então, Rebeca então tomou as roupas limpas de Esaú, seu filho mais velho, que tinham pertencido a Nimrod, e Esaú as cobiçara e matara Nimrod para apossar-se delas. E essas roupas estavam com ela em casa, porque Esaú não confiava em suas esposas, as suas duas esposas. Ele não confiava nelas, certo? Tinha motivos? Lógico que ele tinha vários e vários motivos, tanto da parte dele como da parte delas. Então, o medo dele era que elas
viessem roubar, né, essas vestimentas especiais. E por isso foi guardado na casa de mamãe, né? Mamãe é sempre mamãe. E ela vestiu a Yaakov, seu filho mais novo, e colocou as peles dos cabritos sobre seus braços e sobre a parte lisa de seu pescoço. E então entregou a seu filho Yaakov as iguarias e o pão que fizeram. E ele foi a seu pai e disse: Pai. E ele respondeu, Itzarraque: Aqui estou. Quem és tu, meu filho? Yaakov respondeu a seu pai: Eu. Fez uma pausa. Em seguida disse: Esaú, teu primogênito. Aqui nós aprendemos uma questão. Primeira questão que nós aprendemos. O verbo ser, no hebraico, ele não é pronunciado, ele fica oculto, é subentendido. Então, aqui, segundo os nossos sábios, e o Irache comenta isso, então a resposta de Yaakov, ela teve dois sentidos, dois significados. Primeiro, quando ele diz eu, ele faz uma pausa. Dentro da gramática da língua portuguesa, essa pausa ela corresponde a um ponto e vírgula. O ponto e vírgula é uma pausa maior, um espaço maior do que uma vírgula. E quando você vai falar alguma coisa que logo em seguida vem a vírgula, você dá uma respiradinha rápida e continua falando. Quando você encontra o ponto e vírgula dentro da gramática, da síntese da língua portuguesa, esse ponto e vírgula significa uma pausa maior. Foi isso que Yaakov fez. Então, quando o seu pai, Itzarraque, perguntou: Quem és, meu filho? Então, ele responde: Eu. Ponto e vírgula, uma pausa maior. Aí Yaakov respira. Ele tem que dar uma respirada maior, porque ele não pode perder o autocontrole, certo? Senão, ele estaria se denunciando. Então, ele faz uma pausa maior, dá uma respirada maior, né? Ele está num momento crítico. Então, eu, Esaú, teu primogênito. Então, o primeiro sentido, como o verbo ser é oculto, né? Então, a primeira coisa ele quis dizer: eu sou Esaú, teu primogênito. Essa primeira questão, ele queria fazer com que o seu pai entendesse isso, que ele fosse Esaú, certo? E a segunda questão é que, quando ele diz, sou eu, uma pausa maior, e em seguida ele diz, Esaú é teu primogênito. Então, segundo Rashi e os sábios comentam que, nessa segunda questão aqui, Yaakov, ele simplesmente quis dizer, sou eu, Yaakov, o teu filho mais novo. E na sequência, Esaú é o teu primogênito. E que ele quis dizer assim, Esaú é o teu primogênito. Sou eu, Yaakov, teu filho mais novo. E Esaú é o teu primogênito. Então, os nossos sábios falam que isto era o que realmente Yaakov queria que o seu pai entendesse, né? Sem sombra de dúvidas, o primeiro sentido, eu sou Esaú, o teu primogênito, era para que ele entendesse isso. Como ele entendeu, né? Quando Deus falou a Abraão, né, para levar Isaac para o sacrifício. Então, Abraão entendeu que fosse para que, em vez de ser elevado espiritualmente, que ele fosse sacrificado. E Itzarraque entendeu isso também e ficou. Então, eu sou Esaú, teu primogênito. Então, que Itzarraque entendesse isso. Mas também, ao mesmo tempo, Yaakov estava dizendo, sou eu, Yaakov, teu filho mais novo. Esaú é o teu primogênito, certo? Então, significando, primeiro lá, o caso, para não ser tecnicamente culpado de mentir,
ele formulou a sua resposta, de forma que ela também pudesse ser entendida da segunda maneira. Ou seja, para que Iácov não fosse encontrado como um mentiroso para o seu pai, ele formulou a resposta. E nessa sua formulação de resposta, Iácov não pôde e não pode ser considerado como aquele que mentiu para o seu pai. Entenderam? Então, é isso que nos traz os sábios. Continuando a passar-se por Esav, Iácov disse: fiz como me falaste. Iácov queria que seu pai deduzisse dessa afirmação que ele seguira a instrução dada por Itsarraque a Esav, a saber, preparar uma refeição para ele, a fim de não ser tecnicamente culpado de mentir de novo. Iácov formulou essa afirmação de modo que ela também pudesse ser assim compreendida. Sempre fiz como me falaste. Ou seja, nessa sua resposta, Iácov estava dizendo, eu sempre fiz como me falaste. Ou seja, mesmo nesse momento, Iácov estava dizendo, eu não descumpri com as regras, os preceitos, os mandamentos que o Senhor me ensinou. Como é maravilhoso podermos meditar na Torá escrita com os comentários dos nossos sábios, para que nós não venhamos desvirtuar o sentido real do ensinamento. Por isso, que quem quer compreender, quem quer entender, quem quer assimilar a sabedoria, o ensinamento da Torá, precisa da Torá oral, daquilo que os rabinos podem transmitir para nós. Por isso é maravilhoso estudarmos a Torá à luz da sabedoria dos nossos grandes mestres, ok? E aí ele prosseguiu. Por favor, levanta e senta-te à mesa, disse Iácov a seu pai, e come da minha caça para que me concedas a bênção de tua alma. Verso 20. Itsarraque perguntou a seu filho, como achaste tão depressa, meu filho, a caça? E Iácov respondeu, porque Deus, teu Deus, arranjou os acontecimentos dessa forma para mim. Verso 21, Itsarraque falou consigo mesmo, isso não parece condizer com Esav. Ele não costuma mencionar Deus nas suas conversas e nem se dirige a mim de forma educada. Então Itsarraque, ele pensou, ele viu que as coisas não estavam batendo como se fosse Esav. Ele estava muito educado comigo, ele não é educado comigo. É um filho sem educação. E ele também não fala de Deus, ele não fala do Eterno. Tem algo que parece que não está condizente. Então, portanto, disse Itsarraque a Iácov, por favor, aproxima-te e deixa-me tocar-te, meu filho. Tu és realmente meu filho Esaú? Verso 22, então Iácov achegou-se a Itsarraque, seu pai, que o tocou e disse, Itsarraque disse, a voz, a maneira de falar, é a voz de Iácov. Mas as mãos, pelo toque físico que Itsarraque fez nos braços do seu filho que estava ali, disse, as suas mãos são de Esaú. Ele não reconheceu, porque seus braços estavam peludos como os braços de seu irmão Esav, de modo que ele começou a preparar-se para abençoá-lo. Ele disse, então tu realmente és meu filho Esav. E ele respondeu, de novo, ele formula a resposta. Então Iácov disse, eu, como o verbo ser está oculto, está subentendido, então Iácov simplesmente respondeu, eu sou. Ele não disse, eu sou Esaú. Ele disse, eu sou. Eu sou o quê?
eu sou teu filho, meu pai. Aqui mais uma vez então Yaakov diz apenas eu, com a intenção de declarar simplesmente sou eu, mas permitindo que seu pai entendesse sua resposta como eu sou Esaú, né? No verso 25 nós temos aí, e então Issaque disse, serve-me para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te conceda a bênção de minha alma. E Yaakov serviu, e ele comeu, e trouxe-lhe vinho, e ele bebeu. Issaque, seu pai, disse-lhe, por favor, aproxima-te e beija-me, meu filho. E ele aproximou-se e o beijou. E Issaque, mais uma vez, faz a prova. Sentiu a fragrância de suas roupas. Embora peles de cabrito em geral tenham um cheiro desagradável, nesse caso elas milagrosamente adquiriram o odor de um pomar de macieiras, como o jardim do Éden. E Issaque abençoou com 10 bendições, a saber, ele disse, vê, a fragrância de meu filho já é como a fragrância de um campo que Deus abençoou. Isso indica que és digno de receber minhas bênçãos. Aqui, segundo os sábios, eles dizem que Yaakov, melhor dizendo, que Issaque, ele não foi enganado, que ele sabia que era Yaakov que estava ali, mas ele seguiu aquilo que ele interpretou de uma forma ainda mais sublime, mais elevada. Ele entendeu que tudo que estava acontecendo era um plano divino. Era o plano de Deus. E Issaque não quis se colocar contra o plano divino. Deixou seguir o curso natural. Que aquele momento, ele só compreendeu isso, que era um plano divino. E ele se colocou em harmonia, em sintonia com o plano divino, e começou aqui as bênçãos de sua alma para com Yaakov. Com a graça bendita de Hashem, encerramos aqui a nossa leitura diária, e com a graça bendita de Hashem, amanhã vamos continuar na nossa sexta liá, essa história da bênção, certo? Não perca, você verá coisas esplêndidas, maravilhosas, porque o nosso Deus é maravilhoso, certo? Então, resumindo aqui, justamente com essa mensagem aqui do final, o plano divino de Deus para a sua vida. Não se coloque contra o plano divino de Deus para a sua vida. Se Ele está te mostrando o caminho a seguir, se Ele está dando luz para o seu entendimento, que é este o caminho que você tem que seguir, que é dessa forma que você precisa seguir e ir em frente, levando a luz do monoteísmo, a luz desse conhecimento. Então, não seja escravo de homens e nem de sistemas religiosos. Seja livre para servir a Deus de fato e em verdade. Não perca tempo. Some-se. Venha somar com aqueles que estão no caminho, debaixo da liderança de um rabino. No nosso caso específico, Bnei Noach Brasil, temos a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança. Nós somos emissários, somos discípulos desse ensinamento para levarmos em frente o monoteísmo. Somos emissários, cada grupo, cada comunidade tem os seus emissários, a liderança local e regional. E nós aqui especificamente somos a liderança de Bauru e região. Portanto, você onde estiver, procure uma comunidade Bnei Noach com a liderança do movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad. Procure um emissário regional para estar aí somando com eles nesta grande missão que temos pela frente, para que possamos abreviar os dias de Mashiach
e que os dias de Mashiach seja para agora, seja para hoje, seja para vermos, contemplarmos e desfrutarmos das revelações preciosas e maravilhosas de Mashiach. Com a graça bendita de Hashem, amanhã, à tarde, com a Torá, estaremos aqui juntos para o louvor do nosso Todo-Poderoso. Shalom, shalom.